Olá, bem-vindo se você não é aqui, se você não é. Bem-vindo de volta para mais um vídeo. E hoje, um vlog de leitura com uma proposta um pouquinho diferente, envolvendo o meu diário de leitura, o meu reading journal. Mais uma coisa muito específica do meu reading journal que vocês já viram no título. Uma das coisas que eu tenho aqui dentro desse lindo caderninho é o meu bingo, que tem várias categorias. E conforme eu vou lendo essas categorias, eu vou marcando. E a gente já tá quase no meio do ano e ainda faltam 10 categorias pra eu ler. Então, por que não vocês se juntarem a mim enquanto a gente tenta completar algumas dessas categorias? Tem algumas muito interessantes aqui. Tem várias que eu já marquei. As que eu já marquei são: li em um dia, começa com M, 5 estrelas, um livro físico, já tinha na estante, um livro que eu não paguei, que eu peguei de graça, uma fanfic, qualquer fanfic, mais de 500 páginas e uma publicação feita em 2025. Esses foram os que eu já fiz, já marquei. Dos 10 livros que eu li esse ano, eles couberam aqui nessas categorias de alguma forma. E ainda falta um Enemies to Lovers, um livro com a capa rosa, um livro que me fez rir, que me faça rir, um livro que complete uma série, uma não ficção, qualquer tipo de não ficção, algum livro que se passe numa cidade pequena, um daqueles small town romances, não li nenhum desses esse ano, algum livro que tenha virado filme ou série, uma releitura, então um livro que eu já li pra eu ler de novo, um romance ou um livro qualquer nacional e um clássico. Ah, e um audiobook também. Nada de audiobook, nenhum clássico. Então a gente tem essas 10 categorias pra preencher. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Mas como é que eu vou escolher? Eu pedi pro senhor Google me dar um gerador de números. Eu tô olhando pra baixo porque meu tablet tá aqui. Um gerador de números e a gente vai gerar um número aleatório de 1 a 10. E seja lá o número que for aqui, a gente vai ler a categoria do bingo que se encaixa com ele. Então vamos lá. Número 10. Número 10 é um clássico. Um clássico da literatura. O que eu não vou mentir é ótimo, porque eu tenho parado no meu Kindle, que eu quero ler há muito tempo, O Retrato de Dorian Gray, que é um livro classicíssimo do Oscar Wilde, que eu não vou mentir, a minha vontade de ler veio do ano que eu fiz Enem. Porque na minha prova do Enem tinha uma página inteira com o texto do livro Retrato de Dorian Gray, e eu morri de rir sozinha fazendo a prova com o tal do texto. Eu nem lembro o que era o texto, mas eu lembro que era desse livro, e desde então eu fiquei tipo, pô, eu quero ler esse livro, eu vou ler esse livro parece muito legal. Na última, eu acho que foi na última Prime Day que teve, em uma dessas promoções aí da Amazon, não lembro qual foi, eu comprei o livro, comprei ele por muito, muito barato, e ele tá lá, parado no Kindle, não li ainda. Então, o primeiro livro que a gente vai ler é um clássico, e o clássico escolhido foi O Retrato de Dorian Gray. Então vamos ler. Oficialmente começado, e até agora ele me surpreendeu bastante. Mas antes, eu finalmente li a sinopse dele. Porque quando eu comecei a ler, eu não tinha ideia sobre o que ele era. Porque é o que eu falei, eu decidi que eu queria ler ele quando eu li um trecho dele na minha prova do Enem. Então, eu não tinha a menor ideia sobre o que ele falava. Comecei a ler e falei, calma. Descobri sobre o que é esse livro primeiro. E eu descobri. O livro fala sobre, adivinha, o Dorian Gray, que é esse cara que era assim, super vaidoso, não queria envelhecer, queria aproveitar a vida e tinha pavor de ficar velho. E aí ele fez um pacto com quem? Ainda não descobri, talvez com o demônio, talvez com Deus, talvez com... não sei, descobriremos mais pra frente. Ele fez um pacto para que esse pintor, que é o Basil, que é um dos protagonistas do livro, pintasse um quadro dele e o quadro envelheceria no lugar dele. Então o Basil pintou esse retrato do Dorian e o retrato
teoricamente envelhece no lugar do Dorian. O Dorian fica novo, fica jovem, e o quadro vai envelhecendo. E é isso que eu sei da sinopse do livro, é isso que eu sei sobre o retrato de Dorian Gray até agora. E eu li muito pouco dele, mas até agora, do que eu li, ele me surpreendeu bastante. Por quê? Porque eu tô morrendo de rir. Até agora, eu conheci 2 dos protagonistas da história, que são o Basil, que é o pintor que pinta o quadro do Dorian Gray, e o Harry. Quem é o Harry? É um aristocrata muito rico, um lord aí, que é amigo do Basil, e é a primeira pessoa que vê o retrato do Dorian Gray, e ele fica doido no retrato. E aí o Basil começa a explicar pro Harry como que ele conheceu o Dorian, etc, etc. E a relação do Basil com o Harry tá me matando de rir. O que me surpreendeu um pouco, porque é aquele negócio. Por mais que eu tivesse lido o trecho do livro que eu falei, fiquei rindo sozinha na prova do Enem, e eu tivesse me interessado muito pela história, que uns 2 anos atrás, ainda assim existe aquele certo preconceito com livros clássicos, porque esse livro é um livro antigo, eu não sei de quando ele é, eu realmente não sei de quando ele é, eu vou descobrir na próxima atualização eu falo pra vocês, mas é um livro antigo. E a gente fica esperando que clássicos sejam aqueles livros chatos de ler, difícil de ler, complicado, que vai te cansar e que você vai ficar tipo, ai, não vai te fazer rir, você vai ficar, ai, chega desse negócio. Pode ser que fique assim mais pra frente, mas até agora do que eu li, não tem nada disso. Mas é isso, até agora eu tô achando ele muito divertido de ler, eu tô achando ele muito engraçado. E é isso. Volto dali a pouco com mais atualizações e atualizações sobre o livro mesmo, sem spoiler, como sempre, né? Vídeos de livros nesse canal não tem spoiler. Mas volto pra falar um pouco mais do que eu tô achando do livro mais pra frente, quando eu ler mais dele. É de manhã e eu tô sentada na minha cama lendo. E eu vou dar mais atualizações sobre o livro daqui a pouco, mas eu preciso dizer isso. É um livro de 1890, então não dá pra esperar muita coisa. Mas o jeito machista que um dos personagens está falando sobre mulheres no geral, não é só em uma conversa, em várias conversas, tá acabando com a minha alma. Tá simplesmente acabando com a minha alma. Eu tô lendo esse livro mais devagar do que eu achei que eu fosse ler, porque depois daquela primeira dinâmica que eu falei, as coisas desaceleraram bastante, de uma forma bem mais ou menos. Mas esse personagem tá me dando nos nervos. Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, quando eu realmente sentar pra dar updates da história e tal. Mas, olha, ele tá me dando nos nervos. Eu tô com vontade de bater em alguém por causa desse homem. E é nessa péssima iluminação que eu venho trazer minhas considerações atuais sobre o retrato de Dorian Gray. Eu comecei o livro faz uns 2 dias e eu tô na página 150. Eu descobri que o livro tem mais ou menos 230 páginas, então eu passei um pouco da metade. E eu tenho considerações. São boas? Olha... Vamos por partes. O que eu falei no início do livro ainda vale. A dinâmica entre o Harry e o Basil é muito legal. Agora, a dinâmica entre o Dorian e o Harry tá me incomodando muito. Muito, assim, tá genuinamente me incomodando. E outra coisa que tá me fazendo ler esse livro mais devagar do que eu geralmente leria livros é que eu tô achando ele
muito devagar. Eu tô achando ele bem devagar, assim. O que é uma coisa meio comum com clássicos, pelo menos os clássicos que eu li, é que existe muita informação que não precisava ser dada, sabe? Tipo assim, tem uma parte que fala sobre uns interesses aí do Dorian. O Dorian começa a ter uns interesses meio doidos, assim, tipo joia, pintura, tapeçaria, enfim, ele começa a ter uns interesses. E aí entra nos interesses dele e dá umas informações históricas de não, porque a joia tal e o rei tal que usava a joia tal disse daquilo. E eu tipo assim, tá, o que eu tenho a ver com isso? Cadê a história do Dorian? Eu quero saber do Dorian, não do rei que usava a pedra de tal coisa. Então, eu tô achando a história devagar. O problema não é a escrita, o problema é o que o autor decidiu colocar como ponto importante da história. Mas estamos seguindo. É o que eu falei, eu li mais ou menos metade do livro, um pouco mais da metade. Eu quero acabar ele hoje, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu não tô gostando, mas eu não tô desgostando também. Eu queria que fosse um pouco mais focado nos personagens e um pouco menos na contextualização de tudo e etc, etc. Porque eu não vou mentir, essa contextualização deixa a história um pouco mais confusa do que se focasse só nos personagens. Por exemplo, teve uma parte do livro que fala um pouco sobre uma paixão aí que o Dorian teve. Essa parte foi muito interessante, essa parte eu meio que devorei, assim. Ela foi muito interessante, tudo que aconteceu nessa área da história foi muito legal. E aí passou logo pra esses interesses especiais do Dorian e, cara, foi tanta contextualização desnecessária que, pô, deu uma quebrada muito grande no flow do livro, sabe? Então, eu não tenho uma opinião formada sobre ele ainda. Eu posso dizer que, assim, definitivamente não vai entrar pra categoria de livros preferidos, nem perto disso. Porque é o que eu falei, é uma história devagar e tem tanta informação desnecessária. E um dos personagens tá me deixando muito irritada. Eu falei sobre isso, né, da última vez que eu vim falar sobre o livro. Mas um dos personagens, nossa senhora, tudo que ele fala me estressa. Tudo que ele fala eu penso, meu querido, você se acha demais. Você se acha demais pra tá falando tanta besteira. Fica quieto, não tá dando. O personagemzinho chato que ele é. E assim, ele tem tanto impacto na vida do Dorian, e o Dorian idolatra ele, como se ele fosse um deus do universo. Ele é chato, ele é machista, ele é prepotente, ele acha que ele sabe de tudo da vida. Ele tem tipo 20 anos e ele acha que ele sabe de tudo da vida do mundo. Sinceramente, zero paciência. Mas enfim, é isso. Esses são meus updates de meio de livro. E eu também queria que a gente tivesse um pouco mais do Basil, porque eu achei que ele fosse ser um protagonista mais participativo. E não tá sendo tanto o caso, e ele até agora é o personagem que eu mais gosto de todos os personagens, assim, que a gente teve no livro. Ele é muito focado no Harry e no Dorian. E aí tem o Basil, que é tipo o terceiro protagonista. E eu queria que fosse mais focado no Basil, porque até agora é ele dos três. É o mais legal e é o que eu mais gosto, e é o mais interessante de acompanhar. Mas enfim, é isso que eu tenho até agora. Eu volto aqui provavelmente quando eu terminar o livro, porque eu não sei se vai ter muita coisa pra dizer entre agora e eu terminar o livro, porque é o que eu falei, a história é bem devagar. Bem devagar. Mas, a pintura começou a envelhecer. Eu não descobri com quem ele fez esse pacto. O pacto foi feito com Deus. Assim, ele só... Não foi bem um pacto, na verdade. Eu acho que a palavra pacto não é bem a palavra a ser usada. Ele tava em pânico e aí ele meio que, tipo, desejou um negócio e aí alguma entidade no mundo falou, tá, beleza, eu faço pra você. Mas enfim, a pintura começou a envelhecer e a obsessão que o Dorian cria com esse rolê é muito louca. Mas é isso. É isso que eu tenho. Eu volto aqui quando eu tiver outra coisa pra dizer sobre o livro ou quando eu acabar pra gente escolher outro livro pra ler. Eu finalmente acabei o Retrato de Dorian Gray. E assim, foi um livro interessante, não vou mentir. Foi um livro bem interessante, ele demorou mais do que eu achei que eu fosse demorar pra ler, eu levei acho que 3 ou 4 dias pra ler ele. E eu não tava esperando que eu fosse demorar o tanto que eu demorei. Mas
Foi interessante. Eu não vou dizer que eu gostei do livro, porque gostar não é exatamente a palavra. E eu acho mesmo que ele não é um livro feito pra você gostar dele. Porque o jeito que a história do Dorian vai progredindo é uma história daquelas que você se irrita com o protagonista. Tipo assim, não você se irrita com o protagonista, mas você fica tipo, cara, pra onde que essa pessoa está indo? Então, assim, eu não sei se ele é um livro feito pra você gostar dele, mas eu achei ele bem interessante. Agora, ele é muito devagar em alguns momentos. Eu falei disso na última atualização, né? Tem umas partes que são super dinâmicas e várias coisas estão acontecendo e tal. E tem umas partes que, tipo assim, você tá lendo e você pensa, cara, por quê que eu tô tendo essa informação? Essa informação não vai mudar em nada na minha vida, na história, em nada disso. Por que essa informação está sendo passada pra minha pessoa? Então, eu acho que, assim, ele é um livro pra você ler meio que, tipo assim, não é um livro pra você ler numa vezada só. Ele é um livro pra você ler devagar e pra você ir acompanhando a jornada do Dorian. A história em si não é muito interessante. A evolução de personagem que é o ponto desse livro. O quanto a vaidade... Mas não exatamente a vaidade, tipo assim... A vaidade no nível de roupas e perfumes caros e esse tipo de coisa. Mas não, uma vaidade meio interna vai acabando com o Dorian de pouco em pouco. E o quanto o retrato dele vai acabando com a vida dele. Então, ele é um livro interessante, ele é um livro que... Ele é diferente da maior parte dos livros que eu já li, inclusive de clássicos, pela forma que a história é contada, pelo jeito que a história vai seguindo esses três personagens principais. Claro que o foco é o Dorian, mas é o que eu falei, né? São três personagens principais. E o jeito que as coisas vão acabando e o final é tipo assim... O que você começou a ler não é o que você termina de ler. Definitivamente, ele não é um livro linear. E isso eu achei muito doido, assim. Eu achei muito diferente. Eu achei ele bem específico, assim. Eu não consigo comparar esse livro a qualquer outro livro. Então, ele é um livro interessante. Eu não sei quantas estrelas eu vou dar pra ele. Eu não sei qual vai ser a minha avaliação final. Porque, ao mesmo tempo que ele foi um livro um pouco chato de ler, porque é o que eu falei, tem momentos muito dinâmicos que você quer continuar lendo, você quer saber o que aconteceu. E tem momentos que você tá tipo, cara... Por quê? Chega dessa parte, né? Pode pular. Então, é isso. Eu não sei quanto que eu vou dar pra ele, mas eu definitivamente achei o livro interessante. E eu acho que é um livro que, assim... Se você tem paciência pra clássicos, é um livro que definitivamente vale a pena ler. Se você não gosta de clássicos, você gosta, sei lá, de uma fantasia dinâmica que acontece várias coisas ao mesmo tempo, ou de romance, não vai ser o livro pra você. Então é isso, assim, se clássico é a tua pegada, você gosta de uma história mais de desenvolvimento de personagem, mais devagar e tal, é um livro bem interessante. Agora, se não é teu estilo, escolhe outra coisa. Vim fazer uma pequena interrupção aqui, porque eu não falei quantas estrelas eu acabei dando pro livro, e eu decidi ficar em 3, mas um 3 diferente. Por quê? Porque eu, particularmente, não gostei tanto quanto eu geralmente gosto de livros 3 estrelas. Mas eu achei ele tão interessante que dar menos de 3 estrelas não seria justo pro quão interessante eu achei o livro. Eu gostei tanto dele? Não, mas eu achei ele muito interessante. Então ficou no 3 estrelas. É isso. Fim da interrupção aqui pra vocês. Mas enfim, é isso. Esse foi o nosso primeiro livro. Então a gente pode oficialmente cortar clássico do nosso bingo e vamos escolher a próxima categoria, que vai ser cortada do nosso bingo. Clássico oficialmente cortado, ele tava aqui, ó, no cantinho, oficialmente cortado do nosso bingo. E agora temos 9 categorias pra cortar. Vamos ver o que o nosso gerador de números nos dá. Eu vou pegar no Google um gerador de números aleatórios, que foi o que eu fiz com o outro, deu o número 10. Agora a gente tem de 1 a 9. 8.
o Google já me deu aqui a resposta. 8. Qual 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era o que eu queria. Eu passei a semana inteira torcendo pro próximo ser esse quadradinho, que eu queria muito. Eu quero muito reler um livro meu. Muito. E foi releitura. Nossa, reread número 8. Vou até contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Releitura. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz que essa foi a categoria escolhida. Muito obrigada aos deuses do Google por terem escolhido o número 8. Porque eu passei, assim... Eu tô há umas 2 semanas com muita vontade de reler um livro específico. Que eu li faz o quê? Uns 4 anos, talvez? E é um dos livros que eu mais gosto. E eu tô com muita vontade de reler. Por quê? Porque eu e minha mãe, a gente começou a assistir a série desse livro. E fazia muito tempo que eu não entrava nesse universo. E eu fiquei, cara, eu quero reler esse livro, eu quero reler esse livro, eu quero reler esse livro. Eu vou lá pegar. E o nosso livro escolhido para essa releitura, para cortar esse quadradinho do nosso bingo, é Daisy Jones and the Six. Eu li esse livro faz muito tempo, dá pra ver até meus post-itzinhos aqui do lado. Eu li esse livro faz muito tempo. E eu tô com uma vontade de reler. Mas com uma vontade de reler esse livro. Faz muito tempo que eu tô querendo reler Daisy Jones e Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Que são os 2 livros da Taylor Jenkins Reid que eu li. Inclusive eu preciso ler outros livros dela, porque esses 2 são 2 dos meus livros favoritos e eu nunca li outros. Mas enfim. Eu tô querendo reler esses 2 livros faz muito tempo. Eu só tô esperando. Na verdade, eu tava esperando porque eu tô pretendendo fazer um vídeo de relendo livros que eu li há muito tempo. Então eu tava esperando pra esse vídeo. Mas eu tô com tanta vontade de reler esse livro agora que ter caído esse quadradinho no Book Bingo... Nossa, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, vocês não têm noção. Mas é isso. Os próximos dias aí vão ser lendo essa obra de arte que é Daisy Jones. E assim, eu li ele. Eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu devia ter uns 14, 15 anos. Então, eu vou reler ele com uma cabeça completamente diferente dessa vez. E eu acho que pra uma história desse calibre, se você já leu esse livro, você sabe do que eu tô falando, vai ser interessante eu reler ele com outra mentalidade. Então... vamos ler. Ai, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Alguns dias depois, e eu já li mais da metade de Daisy Jones. Levando em consideração que eu comecei a ler ontem, eu acho que isso é bastante. Cara, a diferença de você ler um livro que você tá aproveitando a leitura e um livro que você tá lendo, tentando entender o que tá acontecendo, nossa, é muito grande. Você lê um livro e pensar, esse livro é o livro. E é o caso de Daisy Jones. Esse livro é muito bom. Ele é muito bom. Uma coisa que esse livro e o livro anterior têm em comum é que os protagonistas não são protagonistas feitos pra você gostar deles. Tipo assim, claro, eu gosto muito da Daisy, mas ela não é uma protagonista feita pra você gostar dela.
A mesma coisa com Billy e a mesma coisa com ambos os protagonistas do último livro, o Dorian Gray e o Harry. Eles não são personagens feitos pra você gostar. Mas a diferença da forma como isso é desenvolvido nos livros é gritante. A Daisy e o Billy, nesse livro, são pessoas egoístas, complicadas, que só fazem besteira o livro inteiro. E isso é uma coisa muito interessante de acompanhar, principalmente porque não é só o ponto de vista deles que você tá vendo. Esse livro, se você não conhece, ele é um livro sobre uma banda e uma cantora que, no fim das contas, acabam gravando um álbum juntos e é sobre a vida deles como uma das maiores bandas da história. O livro se passa nos anos 70 para 80, mas nos anos 70, e ele é contado em forma de documentário. Então, você não tem uma narrativa de como as coisas aconteceram. Você tem os protagonistas, todos eles, todos os personagens da história, contando como as coisas aconteceram, como se fosse um documentário mesmo. Então, tipo, um conta um fala um parágrafo, outro fala outro, aí outro acrescenta numa coisa que foi dita. É realmente como se fosse um documentário. E é muito difícil de entender essa estrutura se você não lê o livro. Parece que não faz o menor sentido, mas faz. E pra mim é o que faz diferença nesse livro. Porque é uma história sobre protagonistas que só fazem besteira. Uma história sobre banda, uma história sobre drogas, uma história sobre álcool, etc. É uma coisa que a gente já viu várias vezes na mídia, nos livros e etc. Só que esse livro, o jeito como esse livro é contado e a forma como esse livro é escrito, faz muita... é muito diferente de qualquer outra coisa que eu já tenha lido, de qualquer outra coisa que eu já tenha visto. Então, ele deixa esse livro muito interessante de ler. Muito interessante. E muito rápido também. E é por isso que em um dia e uma manhã eu cheguei na página 200 do livro. Mas enfim, eu só tenho elogio pra esse livro, sinceramente. Da primeira vez que eu li ele, eu gostei muito. Mas eu acho que dessa segunda vez eu tô gostando ainda mais do que eu tô lendo. É impressionante, assim, o quanto a Taylor Jenkins Reid sabe contar uma história. Ela sabe contar uma história. Não importa a forma que essa história tá sendo escrita, ela sabe contar uma história. E a história desse livro é muito boa. É muito boa. E eu falei pra vocês que eu tô assistindo a série. Eu finalmente tô assistindo a série lançou acho que faz mais de um ano. E eu finalmente tô assistindo. E é engraçado. Eu comentei isso com a minha mãe tá assistindo comigo, ela nunca leu o livro. Mas ela tá assistindo comigo, eu comentei isso com ela. A série é muito diferente do livro, mas ela é tão parecida. É muito, muito, muito diferente. Tipo assim, como é que eu vou explicar? As coisas acontecem da mesma forma, mas os acontecimentos não são os mesmos. Será que se é que isso faz sentido? Tipo assim, todos os acontecimentos principais que definem o Billy, a Daisy, a Karen e o Graham, todos eles estão presentes na série. Mas eles acontecem de formas muito diferentes das formas que acontecem no livro. Mas isso não deixa a série ruim e nem o livro ruim. É como se eu estivesse assistindo uma adaptação do livro. E uma adaptação que até agora, eu tô no episódio 5, 6 eu acho, eu tô achando muito, muito, muito bem feita. Eu já passei no livro do que aconteceu até agora na série, então tudo que aconteceu até agora na série eu já li. E tudo de importante tava lá. Aconteceu de formas diferentes, sim. Muita coisa foi cortada, muita coisa foi mudada, mas ao mesmo tempo tá lá, os elementos estão lá. E eu acho que isso é o mais importante quando você tem uma adaptação literária. Não é pra ficar igual ao livro, porque isso é impossível. Não dá pra botar numa série ou num filme 300, 400, 500 páginas de livro. Isso é absolutamente impossível. Mas a essência da história e a importância da história e o desenvolvimento da história precisam estar lá pra essa adaptação ser boa. E até agora é isso que eu tô vendo com Daisy Jones. Provavelmente eu volto aqui quando eu terminar, porque isso eu não acho que eu vou ter mais muito pra falar entre agora e o fim do livro, porque como é um livro que eu já li, é um livro que eu já tenho opiniões muito bem formadas. Só que ao mesmo tempo eu não quero dar spoilers do livro, porque eu sei que muita gente não leu e muita gente não assistiu a série. Inclusive, se você não leu, se você não assistiu a série, vai fazer isso.
esse livro é tão bom. Vai fazer isso. Mas enfim. Então eu não sei se eu vou ter muitos updates pra dar daqui pra frente. Se eu tiver, eu volto aqui e falo com vocês. Mas por enquanto é isso. Eu acabei Daisy Jones and the Six ontem e... Cara, esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. Existem muito poucas coisas nesse mundo tão boas quanto esse livro. Eu amo esse livro de paixão. Esse livro é um dos meus livros 5 estrelas. Desde que eu li pela primeira vez. É absolutamente perfeito. E dessa vez não foi diferente. Eu falei na última atualização que realmente esse livro ele vai ficando melhor cada vez que você lê. E é verdade, tinham muitas coisas nesse livro que eu não lembrava. Então teve sim uma parte que eu fiquei tipo... Ah! E aí depois eu fiquei, calma, você já leu esse livro? Tinham coisas nesse livro que eu não lembrava e todas me surpreenderam positivamente. Tinha coisas nesse livro que eu lembrava e continuaram sendo muito positivas. Eu não tenho mais muito o que acrescentar do que eu falei na última atualização. Eu falei muito sobre a escrita do livro, comparação com a série, etc. E é isso, assim, eu não tenho mais tanto pra acrescentar. Eu acho a história desse livro muito, muito, muito bem escrita. Eu acho que a Taylor Jenkins Reid sabe trabalhar histórias de vida melhor do que grande parte dos autores que eu já li. Porque pra mim o ponto forte da Taylor Jenkins Reid não é interrelacionamentos por relacionamentos entre pessoas, como se fosse, sei lá, romance, não é nada disso, é realmente contar histórias de vida. A Taylor Jenkins Reid é uma autora que conta acontecimentos e fatos da vida das pessoas de uma forma tão boa e de uma forma que acrescenta tanto na história que te faz achar que você tá lendo sobre uma pessoa real, que realmente existiu. O que aconteceu com muita gente, inclusive comigo, que foi pesquisar se Daisy Jones and the Six realmente existiram, se a Evelyn Hugo realmente existiu. Então, eu só tenho coisas positivas pra falar desse livro, assim. Esse é um daqueles livros que tentar achar crítica é muito difícil. Tentar achar crítica não, tentar achar coisas pra criticar é muito difícil. E é isso, assim, é um livro que eu vou recomendar pro resto da vida. Eu acho que, assim, esse livro, ele é interessante pra maior parte das pessoas. Ele é um livro que trata de temas mais pesados, tipo abuso de drogas, abuso de álcool, etc. Mas ele é um livro muito, muito, muito interessante. Os personagens são muito interessantes, a dinâmica da banda é muito interessante. E assim, eu não tenho mais muito o que acrescentar do que eu já falei nesse vídeo e em 90% dos meus vídeos, porque esse livro sempre dá um jeito de aparecer. E é isso. Esse foi o nosso segundo e último livro deste vlog, o que significa que temos mais um pedacinho do nosso... Eita, cadê ele? O que significa que temos mais um pedacinho do nosso book bingo pra cortar. Podemos cortar aqui a nossa releitura. Oficialmente cortado! Ou seja, começamos com 10 categorias do book bingo pra ler e terminamos com 8, o que eu acho fazível, pô. Em uma semana eu fiz 2, eu acho fazível pro resto do ano terminar essas 8. São facinhas, não é nada muito elaborado. E é isso. O nosso objetivo nesse vídeo foi cumprido. Acabamos com categorias do meu book bingo. Mas enfim, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um gostei aqui embaixo, que eu posso trazer mais vídeos cortando outras categorias desse bingo, porque eu falei, ainda temos 8, ou seja, ainda dá pra mais uns vídeos aí, se vocês tiverem gostado. Se você não me conhecia, é novo por aqui, mas gostou de mim, se inscreve no canal, o botão vermelho aqui embaixo, todo mundo conhece a dinâmica. Se você quer acompanhar um pouco mais do que eu faço aí ao redor da minha vida, minhas redes sociais estão todas aqui na descrição. E eu amo vocês. Um beijo e até semana que vem. Tchau!